começa. Boa noite a todos. Eu me chamo Gleice Zulia de Santa Meireles. Eu sou do curso de licenciatura em Educação Física pela UNIASSELV e eu estou aqui para apresentar o meu estágio supervisionado obrigatório físico. O meu tema é os impactos da reforma no novo ensino médio na educação física. E a área de concentração que eu escolhi foi educação física, dimensões físicas, cognitivas, afetivas e sociais. Justificativa. Eu escolhi esse tema porque teve algumas mudanças do ensino médio anterior para esse, que foi uma medida provisória de 2016 e ela foi aprovada em 2017 com muita controvérsia. Muitos estudiosos foram contra ela ter sido vigorada. Vou explicar mais para frente os motivos. Diagnosticar os possíveis impactos para a educação física e analisar e compreender como esse modelo de ensino médio ele vai afetar a vida social, acadêmica, cultural e a cidadania ativa dos estudantes da rede pública. Os objetivos foram diagnosticar os possíveis impactos no cotidiano escolar dos alunos, quais dificuldades diagnosticadas, compreender como a exclusão de alguns componentes curriculares afeta a vida dos alunos e analisar as mudanças ocasionadas pela reforma. Bom, não dá para falar tudo o que os pensadores falam a respeito dessa mudança do ensino médio, mas eu vou tentar explicar para vocês de forma resumida. Na reforma do ensino médio, algumas disciplinas elas foram excluídas da obrigatoriedade, né, do currículo, da grade curricular. E a educação física ela fica em algumas eu acho que é itinerário o nome. Itinerário, ela pode ficar fora. Isso pode afetar não só a vida dos estudantes, como nós profissionais, porque como é que fica a nossa profissão diante disso, né? Então, assim, eles falam, no meu trabalho, eu tentei colocar, desde os primórdios, o que os autores falam sobre a importância da educação física para a gente, não só como uma disciplina da escola, da grade curricular, mas como movimento, como manifestação da nossa vida, da nossa cultura, de toda da nossa representatividade. Aqui mais um pouco sobre o que os autores falam a respeito. Eu vou tentar ler apenas um, que é a escola básica pública brasileira, ela deveria promover esforços para dar suporte aos estudantes, para que estes permaneçam e não se afastem da escola pelos mais variados motivos, que sejam materiais ou simbólicos. Eu tento ver dessa forma. A educação física ela já passou por muitas evoluções para ela ser considerada hoje uma disciplina importante na grade curricular. E aí a reforma do ensino médio, que foi uma medida provisória, como eu falei no início, ela foi aprovada de forma rápida demais, de um ano para o outro, 2016 para 2017, e a comunidade escolar e acadêmica não foi incluída nessa mudança, não teve muitas conversas, né, com eles. Simplesmente o presidente da época, que era Michel Temer, ele achou que essa medida provisória era válida e contou com algumas pessoas para aprovar. A metodologia. O estágio foi realizado na única escola de ensino médio que nós temos no município, que é a Francisca Nogueira da Costa Ramos, localizada na rua Manuel Peleja, sem número, no bairro da Cidade Nova, mas Nova Jerusalém, perdão. Ela teve como objetivo vivenciar a experiência escolar e analisar os impactos do tema que foi escolhido.
Uma coisa interessante que eu notei é que, apesar da gente ter apenas um ensino médio no município, ele é bem antigo, né? Ele é desde 1981, se não me engano. E quando ele chegou aqui, quando foi inserido no nosso município, não tinha nenhum prédio para ele. As aulas eram dadas na escola Abel Chaves. E na época também era curso de magistério, 2 turmas. Mas já era um grande avanço para a gente, que só tinha fundamental. A data de isenção, como eu falei, que foi em 81, 1º de abril. A inauguração do segundo prédio, que é esse que a gente fez, o nosso estádio, já foi agora em 2021, dia 22 de dezembro foi inaugurado. É interessante que é uma escola que tem uma estrutura melhor do que as outras que nós estagiamos, né, no ensino fundamental. Porém, uma coisa que eu senti falta foi a questão do mediador educacional para pessoas com deficiência, que não tem, só tem a sala de AE, mas não tem um mediador para cada um, vamos dizer assim. E conforme que a secretária me informou, tem 10 alunos com deficiência. Não vou me alongar muito a questão dos funcionários, a questão dos horários, são 3 horários, tem turmas de ensino normal, de 1º a 3º ano, e 4 turmas do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Bom, meus planos de aula não dá para ver muito bem, mas eu estagiei em 4 turmas, 2 de 1º ano, uma de 2º e uma de 3º. Em uma eu falei sobre dança e contexto regional, na outra eu falei sobre diferenças entre danças regionais e preconceito que pode existir com elas. Vai passar. No 3º eu falei sobre a ginástica de consciência corporal, que está em alta, yoga, pilates. Na outra eu falei, no 3º ano eu falei sobre ginástica de condicionamento físico, e o outro tema também no 3º ano foi sobre os perigos do uso de anabolizantes e esteroides, que também é um assunto atual. O roteiro de entrevista que foi feito com a professora, vivência do estágio. Com a prática do estágio supervisionado, foi possível analisar a prática docente dentro de sala de aula, foi possível analisar os temas que estão em alta, né, que pode afetar a nossa profissão e também a vida dos alunos. Em conformidade com a temática escolhida, foi analisar os impactos da reforma do ensino médio nas escolas públicas, porque, como eu falei antes, tem alguns itinerários, e a escola privada ela escolhe aquele itinerário que ela acha melhor para os alunos dela. E isso faz o quê? Qual é o impacto para os alunos? Os de escola privada, eles têm mais acesso a disciplinas que vão prestar no Enem. E a da pública não tem muita opção com relação a isso. Essas são as minhas referências. Uma frase de Paulo Freire: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.